Olá pessoal, estamos aqui novamente com a unidade 3 da disciplina de Estatística para o curso de Licenciatura em Geografia. Nessa unidade 3 nós vamos estudar variáveis aleatórias e distribuição discreta de probabilidades. Então na unidade 2 a gente viu um pouco de teoria da probabilidade e isso vai nos ajudar a compreender melhor o conteúdo da unidade 3. A gente começa com uma definição. Seja ε um experimento aleatório e S o espaço amostral associado a esse experimento, uma função x que associa a cada elemento S pertencente a S, que é nosso espaço amostral, ao número real xs é chamado de variável aleatória VA. A gente vai abreviar daqui em diante variável aleatória como VA. Tá? Então aqui a gente tem o espaço amostral e a função que relaciona cada elemento do espaço amostral a um elemento do espaço R, tá? Essa função é chamada de variável aleatória. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Considere ε um experimento aleatório que representa o lançamento de duas moedas não viciadas. Tá? Nós temos duas moedas e não uma. Seja x a VA que representa o número de caras obtidas após o lançamento das duas moedas. Então é o nosso evento, ele representa o lançamento de duas moedas. X é a variável aleatória, representa o número de caras obtidas nas duas moedas. S é o espaço amostral, então a gente pode ter, representando aqui C por coroa e K por cara, a gente pode ter duas coroas, uma coroa e uma cara e uma coroa, ou duas caras. Então, x igual a zero, a gente vai associar ao evento que a gente vai chamar de E0, que é o evento onde a gente obtém duas coroas. Com probabilidade P de x igual a 0 igual a 1/4, porque existe 1 em 4 chances, ou 25% de chance, de obter esse evento, ou seja, duas coroas. A gente vai ter o evento x igual a 1, associado ao evento E1. Tá? Nesse evento a gente retira pelo menos uma cara, e aí a gente poderia obter coroa-cara ou cara-coroa dentro desse espaço amostral aqui. Então, a probabilidade de x igual a 1 seria igual a 2 em 4. Tem duas chances em 4 de obter essas possibilidades. E a gente tem, por fim, x igual a 2, associado ao evento E2, onde a gente não obtém nenhuma coroa, mas sim duas caras. Então, com probabilidade P de x igual a 2, de 1 em 4 possibilidades. Se a gente olhar o espaço amostral, esse elemento ele só acontece uma vez, então 1 em 4 chances. Observações importantes. O estudo das variáveis aleatórias mostra-se conveniente, pois nos permite trabalhar com números ao invés de eventos. Outra observação é se o conjunto imagem de uma variável aleatória for finito ou infinito enumerável, dizemos que esta é uma variável aleatória discreta. E isso é assunto dessa unidade. Nós estamos estudando nessa unidade apenas variáveis aleatórias discretas, tá? VA discreta. Se o conjunto imagem for infinito, não enumerável, dizemos que esta é uma variável aleatória contínua. Tá? E essas variáveis aleatórias contínuas estudaremos na unidade 4, que é a próxima unidade desse curso. Outra observação é que o termo variável aleatória ele também pode ser designado por variável estocástica. Tá? Se vocês virem aí nos estudos de vocês, esse termo, variável estocástica, é a mesma variável aleatória. Bom, função de probabilidade ou distribuição discreta de probabilidades. Então, seja x uma variável aleatória, discreta, e sejam x1 até xn os valores que essa variável pode assumir. Suponhamos que a estes valores sejam atribuídas probabilidades, ou seja, a probabilidade de x igual a xk é igual a f de xk, tá? Onde esse xk aqui é a probabilidade de um dos elementos dessa variável aleatória x. Tá? E esse k aqui ele pode assumir valores de 1 até n. Ou a gente pode retirar esse subscrito k e dizer simplesmente a probabilidade de x1 igual a xin é igual a f de xin quando x é igual a xk.
A função f que acabamos de construir, ela é chamada de função de probabilidades ou distribuição discreta de probabilidades. E ela cumpre os seguintes requisitos. F de x é maior ou igual a zero para todo x, e o somatório das f's de x, onde x aqui é o termo da soma, isso é igual a 1. Tá? Então, está aqui as exigências, eu repeti essas exigências aqui no canto superior direito. Vamos pegar um exemplo, o exemplo 1, que nós já trabalhamos. Seja ε um experimento aleatório, que representa o lançamento de duas moedas não viciadas, seja x a VA, que representa o número de caras obtidas após o lançamento das duas moedas. Tá? Então aqui nós temos os dados que nós já vimos no exemplo 1, e aqui nós temos f de x igual a 0, f de x igual a 1, f de x igual a 2, todas elas maiores ou iguais a 0. Então isso implica, tá, que a probabilidade de x igual a 0, x igual a 1 e a probabilidade de x igual a 2 também são maiores ou iguais a 0. De tal forma que se eu somar todas essas f de x, variando x, eu vou obter igual a 1, tá? O resultado igual a 1. Então f de x igual a 0 mais f de x igual a 1 mais f de x igual a 2, isso é igual a 1. Tá? Bom, existem diversas formas de representar uma função ou uma distribuição de probabilidades. Tá? Então, tomando o exemplo 1 novamente, a gente pode representar essa função de probabilidades por meio de uma tabela, por meio de uma fórmula ou por meio de um gráfico, como nós veremos mais abaixo. Tá? Então, por meio de uma tabela, nós temos aqui a variável aleatória x, com os seus respectivos valores, 0, 1 ou 2. O evento é k, o evento, quando k é igual a 0, nós temos o evento é 0, nós temos aqui duas coroas. Nós temos o evento E1, com k igual a 1, e aí representa uma coroa e uma cara, ou outro evento cara, coroa. Nós temos o evento E2, que representa E2 igual cara, cara. Tá? E a função de probabilidade associada a cada um desses eventos. Então, relacionado ao evento E0, nós temos a função de probabilidade 1/4, ao evento 1, 2/4, e ao evento 2, 1/4. Então, nós podemos representar também essa função de probabilidades por meio de uma fórmula. Tá? F de x igual, nesse caso do exemplo 1, é igual a 1/4 binômio de Newton 2 em relação a x. Tá? Esse aqui é um binômio de Newton, a gente pode representar ele também na forma de uma combinação. Essa combinação a gente viu a fórmula dela na unidade passada. Tá? Ela é igual a 2 fatorial sobre x fatorial, que multiplica 2 menos x fatorial, onde esse x pode variar de 0 a 2. Tá? A terceira forma de representar uma função de probabilidades é por meio de um gráfico. Aqui eu repeti a tabela e estou colocando aqui o gráfico associado a esse exemplo. Tá? Se vocês notarem, nesse gráfico aqui eu tenho uma função de distribuição acumulada que me diz o seguinte, que a função de probabilidade é igual a 0, tá? Se x é menor do que 0. A função de probabilidade é igual a 1/4 se x estiver entre 0 e 1. A função de probabilidade é igual a 3/4 se x se encontrar entre 1 e 2. Tá? E a função de probabilidade é igual a 1 se x for maior ou igual a 2, ou seja, de 2 até infinito. Tá? Então, na verdade, eu estou somando aqui as probabilidades de ocorrência dos eventos, obtendo aí a função de distribuição acumulada. Tá? Nós veremos isso de forma mais detalhada agora nos próximos slides. Tá? Essa função de distribuição acumulada. Então, função de repartição ou função de distribuição acumulada. Seja x uma variável aleatória discreta, definimos a função de distribuição acumulada ou função de repartição dela pela lei. F de x é igual à probabilidade de x menor ou igual a x para todo x pertencente aos reais, ou seja, x entre menos infinito e mais infinito, ou seja, x pertence à reta dos reais. Então, a função de repartição ela poderá ser encontrada
a partir da função de probabilidades, pois temos f de x é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a x, ou a probabilidade de x estar entre menos infinito e mais infinito. Isso, no final das contas, representa o somatório de f de t, onde x é maior ou igual a t. Bom, esse somatório que a gente tinha no final do slide anterior, tá, ele cobre todos os valores para os quais o x é maior ou igual a t. Especificamente, tá, se uma variável aleatória x puder assumir os valores x1 até xn, nós teremos a função de distribuição acumulada, ou função repartição, vai ser igual a zero se x se encontrar entre menos infinito e x1. Tá? F de x vai ser igual a f de x1 se x se encontrar entre x1 e x2. F de x vai ser igual a f de x1 mais f de x2, ou seja, a função de probabilidade de x1 mais a função de probabilidade de x2, se x se encontrar entre x2 e x3, e aí por diante, tá? Até essa última linha, tá? Onde eu tenho f de x, função de repartição, é igual à soma de f de x1 com f de x2 até f de xn, se x variar entre xn e infinito. Tá? Notem que a cada termo que eu adiciono a x, nós adicionamos também uma função de probabilidade na distribuição, na função de distribuição acumulada. Bom, então, tomando novamente o exemplo 1, tá? Eu estou repetindo aqui a tabelinha que a gente usou no exemplo 1. Então, eu tenho na primeira linha aqui os valores que x, que é a variável aleatória, ela pode assumir. Na segunda linha, os eventos possíveis. E na última linha, a função de probabilidade associada a cada evento. Então, a função de repartição, f de x, ela vai ser igual a zero se x se encontrar entre menos infinito e zero, ou seja, eu não tenho probabilidade finita, tá? Se x for menor do que zero, porque x ele assume valores a partir de x igual a zero. Tá? Então, a função de probabilidade, ou a função de repartição, vai ser igual a 1/4 se x se encontrar entre 0 e 1, não incluindo 1. Tá? Então, a probabilidade associada a isso é 1/4. Se x estiver entre 1 e 2, não incluindo 2, tá? Eu vou ter a próxima função de probabilidade. Então, eu posso somar 2/4 com 1/4 e vou obter o valor de 3/4. Tá? E, por fim, se x se encontrar entre 2 e infinito, tá? Eu vou ter aí a soma de todas as probabilidades. E isso vai ser igual. Então, isso é igual a 1, porque eu estou somando aí as probabilidades de todos os eventos. Tá? 1/4 mais 2/4 mais 1/4. Tá? O total disso é igual a 1. Bom, a gente define também agora a esperança matemática. Tá? Então, dado uma variável aleatória discreta x, que pode assumir os valores de x1 até xn, define-se a esperança matemática, ou valor esperado de x, tá? Como E de x, igual a esse somatório de xi, f de xi, ou simplesmente somatório de x, f de x. Lembrando que f de x é a probabilidade associada a x. Se o espaço amostral for equiprovável, a gente pode ainda colocar que a probabilidade de x igual a x1 é igual à probabilidade de x igual a x2, e por aí vai até a probabilidade de x igual a até xn. Tá? Então, isso quer dizer que a função de probabilidade associada a cada variável dessa, tá, vai ser igual, e aí que f de xi vai ser igual a 1 sobre n, onde esse i ele varia de 1 a n. Tá? Então, a gente pode reescrever a esperança matemática, ou valor esperado de x, como sendo o somatório de xi e f de xi, e como as funções são equiprováveis, f de xi pode ser substituído por 1 sobre n. Esse 1 sobre n, como ele não depende da variável i, eu posso colocar ele para fora do somatório. E isso vai ser simplesmente a média de x. Tá? Então, o valor esperado de x vai ser igual à média de x.
Exemplo. Nós vamos pegar novamente o exemplo 1 e encontrar a esperança matemática desse exemplo. Tá? Então, a esperança matemática é o somatório de x e f de xi. Então, nós temos o primeiro x é igual a 0, com probabilidade de 1/4, então 0 vezes 1/4. O segundo x é igual a 1, com probabilidade de 2/4, então fica 1 vezes 2/4, mais o último x é 2, com probabilidade de 1/4, então fica 2 vezes 1/4. Se eu somar todos esses valores, eu encontro que a esperança matemática é igual a 1. Isso implica dizer que no lançamento de duas moedas ocorra ao menos uma cara. Tá? Isso é esperança matemática, é o que a gente espera do experimento.